Bom, pessoal, boa noite a todos, boa tarde. Lapsos aí de horários. Primeiramente, agradecer a presença aí do professor Alexandre Violante e do professor Delmo, né, Arguelles, né? Uma hora eu vou aprender a pronunciar, Delmo. E bem-vindos a todos ao nosso primeiro webinar, né, nosso primeiro live do CDPEM, do Centro de Estudos Estratégicos do Planejamento Espacial Marinho, uma iniciativa, né, que tem aumentado, crescido, né, pouco a pouco aí, cada vez mais essa presença nas redes. E nós começamos agora justamente com esse ciclo de lives para poder apresentar um pouquinho sobre o CDPEM, sobre a própria área do PEM, explicar um pouco e democratizar, né, o conhecimento, tirar ele talvez daquele mundo acadêmico, daquele mundo mais fechado, ou até mesmo do mundo militar, e levar para a população, porque de fato é a população que vai se beneficiar, né, dos conhecimentos que são gerados tanto no centro, né, como também a divulgação das políticas e dos projetos, e talvez aí também atrair também os jovens e até mesmo o próprio povo brasileiro para eles olharem com mais carinho, né, o mar, a nossa relação histórica com o mar, né, o nosso futuro também com o mar, né, a partir do qual o Brasil ele contempla sempre o seu horizonte, né, e nós temos esse romantismo, né, professores, que quando a gente olha o mar, a gente contempla o nosso passado e ao mesmo tempo o nosso futuro, e eu sempre falo que o mar ele está tão integrado na nossa cultura que a gente começa o ano, quando pode, vai para a praia, né, e pula as ondinhas, independente da sua religião, tá todo mundo lá pulando as ondas, que nem um desesperado, esperando um futuro melhor. Então, sem dúvidas, né, a nossa relação com o oceano, com o mar, ela é muito importante. Então, eu gostaria novamente de agradecer a presença dos dois, tanto do Alexandre Violante como do professor Delmo Arguelles. Eu vou acabar te batizando em espanhol, tá? Para vocês também explicarem um pouquinho mais, tá? Então, eu vou começar com o professor Alexandre, depois nós falamos um pouco com o professor Arguelles. Com o professor Alexandre, eu gostaria primeiro que ele explicasse um pouquinho o que é o PEN, o que é o CDPEM, como surgiu essa ideia, né? Quais são os objetivos, qual é a contribuição que se espera dar à sociedade brasileira, tá? Então, me fale um pouquinho, senhor Alexandre. Muito obrigado, professor Wesley. É um prazer estar aqui fazendo a primeira live do nosso centro, né, do nosso CDTEM, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, estudando uma área tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que é o mar que nos pertence. Respondendo a sua pergunta, meu querido professor, o planejamento espacial marinho ele nada mais é do que um processo público capaz de analisar e alocar a distribuição espacial e temporal das atividades humanas nas áreas marinhas, né? E para alcançar esses objetivos ecológicos, esses objetivos econômicos, geopolíticos e sociais, a gente tem que fazer isso por meio da política, né? Tendo esse viés, nós buscamos, né, primeiramente dentro de um grupo de pesquisa de política oceânica, em que a professora líder é a professora Etienne Vilela Marronha, da Federal de Pelotas, vinculada ao Ação e Ciência Política, da Universidade Federal de Pelotas, e estudar o mar, né? Então, o CDPEM, né, que é o foco aqui dessa live de hoje, ele vai surgir a partir da consolidação de uma parceria desse grupo de pesquisa do CNPq, da Política Internacional e Gestão do Espaço Oceânico, conjuntamente com o Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, cujo professor emérito é o professor Eurico de Lima Figueiredo, que é também um dos líderes dessa ideia aí de consecução do nosso CDPEM. Perfeito, então. Então, na verdade, né, pelo que nós podemos ver, foi a junção não somente de uma visão política que é necessária, né, sem dúvida, não, os políticos não só, o mundo político não é somente na tomada de decisão, mas até mesmo no planejamento, na forma estratégica na qual nós temos, né, essa visualização com o mar, e também, né, lógico, está do núcleo de estudos estratégicos, porque não é algo somente de agora, né, mas uma projeção para o futuro e uma própria mudança com nossas relações. Então, sem dúvida, é muito interessante. Tá, eu agradeço, também é uma honra participar do CDPEM, né? E o CDPEM, pelo que eu entendi, ele também está composto por outras áreas, né? Ele é multidisciplinar, ele abrange outras áreas, né? E o senhor tem uma apresentação para poder mostrar um pouquinho mais como ele está, a estrutura dele, quais são as áreas de pesquisa, etc. É isso? Então, te dou todo o palco. Muito obrigado, senhor Alexandre, e
Todo vai que é sua. Muito obrigado. Realmente eu vou fazer uma breve apresentação mostrando para o nosso público, né, para a nossa população, o que é o planejamento espacial marinho, né, porque é tão importante nós pensarmos a elaboração de um planejamento espacial marinho para o desenvolvimento econômico do Brasil. Não apenas o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social e o fomento de uma mentalidade marítima na nossa população. Perfeito. Vou então compartilhar aqui a minha breve apresentação. Está aparecendo para todos? Sim, ela já está visível, tá bom? Você pode dar continuidade a essa apresentação e explicar um pouquinho mais aí sobre como funciona o CDPEM e como funciona o planejamento espacial marinho, para a gente poder, pouco a pouco, fomentando aí essa área que é tão importante para o Brasil. Muito obrigado. Bom, iniciando então a apresentação, né, o tema da minha apresentação é aquilo que a gente praticamente conversou há poucos minutos atrás, né, o planejamento espacial marinho e a sua importância, né, na multidisciplinaridade do estudo do mar. Bom, então o objetivo dessa apresentação é uma proposta que vai contribuir para debates multidisciplinares sob a perspectiva teórica do planejamento espacial marinho e dos estratégicos e planejamento espacial marinho. Isso implica, porque é necessário elaborar um planejamento espacial marinho no Brasil e quais são os meios de apresentação. Bom, a principal força motriz para o planejamento espacial marinho vai ser um processo contínuo e interativo, um ciclo de planejamento que requer um envolvimento sociais, principalmente devido à sua natureza pública. Então, como é mais comumente definido, o PEM, né, o Planejamento Espacial Marinho, é esse processo público, né, capaz de usar esse espaço oceânico tão importante para a soberania do Brasil e as interações entre os usos humanos. Mas quais usos humanos? Por exemplo, a pesca é um uso humano, a agricultura, a navegação, o turismo, a produção de energia renovável, a mineração marinha, a própria defesa que garante a consecução dos objetivos de todas essas áreas importantes para a economia azul do nosso país. E também o PEM vai ser importante entre esses usos e os próprios ambientes marinhos, o que esses usos podem causar para os ambientes marinhos. Por isso que estudar também a conservação marinha é importante, é uma das áreas do planejamento espacial marinho. Portanto, o próprio estabelecimento da cooperação, né, ele sustenta praticamente a elaboração e os diálogos para a consecução do planejamento espacial marinho. Então, as ciências humanas, não apenas as ciências da vida, que são muito importantes para o planejamento espacial marinho, nos permite entender politicamente o uso do espaço do Atlântico Sul. Então, conhecer esses mecanismos atuantes no sistema internacional e no sistema de políticas brasileiras, né, que visem a conservação, a proteção e a defesa desses espaços, acabam se entrelaçando aos princípios estratégicos da cooperação em segurança internacional também. É o que vai objetivar esse estudo, ligando o planejamento espacial marinho aos estudos estratégicos. Bom, essa figura mostra aqui justamente que a questão espacial no planejamento espacial marinho é bem clara. Né? Aqui nós vemos o nosso entorno estratégico nacional, as águas sob a jurisdição dos nossos estados amigos, dos nossos estados vizinhos, e também a área de interesse estratégico de potências extra-regionais que estão aqui discriminadas nesse cinturão, nesse cordão de ilhas pertencentes a potências centrais. Então, daí a importância de se analisar também o planejamento espacial marinho por seu viés político, pelo seu viés geopolítico. Então, a relação entre o planejamento espacial marinho e os estudos estratégicos, né, se mostra cada vez mais clara, se convertendo em uma perspectiva nova e necessária nas ciências humanas e sociais aplicadas. Ou seja, o PEN ele vai ser uma ferramenta teórica que vai realizar um processo de integração, um processo integrativo, cooperativo, entre diversos atores políticos, sociais e econômicos do nosso país. Bom, a crescente importância do estudo de políticas públicas e do PEN na agenda nacional, ela tem se intensificado desde 2012.
mas a partir de 2019, 2020, com a criação de um grupo-tarefa na Secretaria da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, atendendo até a Agenda 2030, a década dos oceanos, né? E o Brasil tem envidado cada vez mais esforços para elaborar o nosso planejamento espacial marinho, que vai ser tão importante para a economia, vai ser tão importante para a nossa população, vai ser tão importante nos aspectos sociais, políticos e também da defesa militar. O prazo para elaboração do planejamento espacial marinho, atendendo justamente essa Agenda 2030, é o ano de 2030. Essa figura mostra justamente, né, a importância econômica e política de se organizar um estado costeiro. E o Brasil não é apenas um estado costeiro, é um estado com projeção oceânica considerável. O Brasil possui águas sob jurisdição na casa dos 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, como a economia azul, como o mar, ele é importante para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Aqui a gente vê diversas atividades que interagem, né, como a agricultura, a indústria, o comércio, o turismo, a marinha aqui presente na sinalização náutica, que é importante para que escoemos as nossas divisas. Cerca de 95% das exportações brasileiras, elas são via marítima. Então, a importância aqui do transporte marítimo, da pesca, da energia, ou seja, várias atividades fundamentais para o desenvolvimento, para a economia e para o desenvolvimento social do povo brasileiro, elas estão presentes no mar que nos pertence, nessas águas jurisdicionais brasileiras. Então, para que essa integração, esses modelos, eles sejam concretizados, é necessária que haja mudança de perspectiva nesses processos cooperativos, sejam eles políticos, econômicos e sociais. Isso é o que o PEN vai fazer politicamente. Vai integrar todas essas áreas, de modo que haja uma discussão e que possam surgir ao longo do processo denominadores comuns da integração dessas mais diversas áreas. E o nosso centro ele é importante porque ele leva a sociedade, leva a nossa população essa ideia de integração, essa ideia de cooperação e a importância do mar para todos nós, cidadãos brasileiros. Deve-se entender que o processo de elaboração do planejamento espacial marinho, ele ainda está sendo maturado, apesar da priorização nos últimos anos, né, ainda há muita coisa que fazer, não apenas no âmbito nacional, mas no mundo como um todo, né? E como todo processo em construção, há necessidade de integração entre os mais diversos saberes. Daí mais um motivo para a criação do CDPEN, demonstrando a necessidade desse estudo integrativo, né? Estimulando, então, novos processos integrativos, envolvendo praticamente todas as ciências humanas. Aqui são algumas áreas de estudo do CDPEN. Essa figura não esgota as áreas de atuação, né, em que o planejamento espacial marinho vai se pautar, mas aqui a gente pode apresentar importantes áreas, como o transporte marítimo, a energia renovável, a conservação e a proteção marinha, a mineração de areia e cascalho, né, a exploração de óleo e gás, a aquicultura, a pesca e a defesa militar, que, a meu ver, o Brasil possuir uma marinha de guerra crível, ele possibilita evitar com que as chamadas novas ameaças, como pirataria, contrabando, descaminho e outros ilícitos transnacionais, bem como as ameaças tradicionais, ameacem a consecução dos objetivos de todas essas áreas importantes para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Portanto, dando continuidade, né, o PEN vai ser um processo contínuo, interativo, ele vai estar tendo que ser sempre adaptado, sendo regularmente financiado, modificado, para atender os interesses nacionais. Então, ele é um ciclo de planejamento após ciclo de planejamento, o que requer envolvimento de múltiplos atores e partes interessadas em vários níveis governamentais. Por isso que ele é intergovernamental. Envolve diversos ministérios, inclusive está envolvendo vários ministérios e vários outros stakeholders, outros atores, e tem interesse no mar. Essa figura lúdica mostra bem isso, né? Essa figura da Unesco, né? Mostra aqui mais abaixo os stakeholders envolvidos, né? Para a construção do MSP, que é a sigla em inglês do Planejamento Espacial Marinho. A gente vê convenções, né, do direito do mar sendo utilizadas,
a ciência sendo utilizada, a ciência, a tecnologia e inovação, a economia, através do transporte marítimo, do turismo, da explotação e da exploração de óleo e gás, né? Essa figura, mais particularmente, mostra os stakeholders da União Europeia, mas também são stakeholders bem semelhantes que a gente pode integrá-los aqui ao Brasil também. Bom, dentro dessa mudança cada vez mais perceptível nos últimos anos, né, de uma nova luta geopolítica em face da escassez de recursos, né, a elaboração do PEN é muito importante, numa necessidade que é crescente de gerenciar usos marítimos conflitantes. Nós não temos as nossas fronteiras marítimas mais próximas, são justamente essas ilhas de potências centrais e a África Ocidental, mas isso não inibe no futuro que nossos espaços marinhos estejam sob ameaça, não apenas das novas ameaças, mas das ameaças tradicionais também. Na União Europeia, por exemplo, essa planificação marinha, ela teve uma importante dimensão internacional e transfronteiriça, até pela proximidade desses estados, né? Então, na União Europeia, né, a gente tem os países que estão mais desenvolvidos na elaboração, inclusive com planos já prontos, né, em constantes modificações. Essas iniciativas foram mais amplas e se deram a partir de uma denominada política marítima integrada, que incorporou a segurança internacional desses estados. Aí a gente vê mais uma ligação entre o planejamento espacial marinho e os estudos estratégicos por meio da segurança e defesa dos estados europeus. Isso não quer dizer que a gente vai seguir o modelo, né, construído pela União Europeia. Nós temos as nossas peculiaridades e nós temos as nossas diversidades. Mas os modelos são importantes, né, para que nós não comecemos do zero, mas respeitando os interesses nacionais, obviamente, né? Então, a elaboração do planejamento espacial marinho é importante justamente por possíveis cenários de conflito, cenários geopolíticos, né, em um mundo sob forte pressão, né, de sua população devido à escassez de recursos, né? Aqui a gente vê o cenário do Ártico, por exemplo, com o degelo das calotas polares, se criou novas rotas de navegação, em que pode haver uma disputa envolvendo aí a Rússia, envolvendo o próprio Estados Unidos e outros atores ali norte-americanos, bem como outros atores asiáticos, já que está sendo criada novas rotas de navegação importantes para reduzir o custo do frete, né, dos transportes marítimos, né? Então, a gente percebe que é muito importante, né, a elaboração do planejamento espacial marinho, por ser uma área transfronteiriça, em comum acordo com os diversos atores aqui apresentados. Outro cenário de possível conflito que a gente pode observar é o cenário Indo-Pacífico. A China, mais propriamente dita, com a construção das ilhas artificiais, demandando cada vez mais espaços marinhos, em áreas de litígio, com o Japão e com outros estados da região, e também a Índia defendendo seus espaços marinhos e uma região bem conturbada ali também no Oceano Índico. Então, sintetizando tudo o que eu falei até agora, né, nesses últimos anos, né, se verificou uma grande atividade em torno da política marítima. E uma das últimas ações está sendo precisamente a Planificação Espacial Marinha, ou PEM, com enfoque em estudos multidisciplinares e principalmente com relação aos estudos estratégicos. Já encerrando aqui a minha primeira parte da apresentação, que era propriamente dita, que era para falar propriamente dito sobre o PEM, né, a gente pode dizer que nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial, uma parte considerável das flutuações territoriais do globo ocorreu muito mais nos oceanos do que nos continentes, resultado das constantes reivindicações da extensão de águas territoriais, principalmente dos países em desenvolvimento. Isso aí culminou, né, com a Convenção Nacional das Nações Unidas para o Direito do Mar, em 1982, que vai efetivamente entrar em vigor em 1994. Então, isso foi um ganho para os Estados em desenvolvimento, que asseguraram suas zonas econômicas exclusivas e, futuramente, as suas plataformas continentais. E os países centrais, muitos deles não assinaram, o que é preocupante, mas eles respeitam esse entendimento de mar territorial de 12 milhas, da ZE até 200 milhas náuticas e da plataforma continental até 350 milhas náuticas, dependendo de
de propostas a serem encaminhadas para a Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU. Então, a CNUDM ela foi muito importante, principalmente para os Estados em desenvolvimento, para assegurar essas áreas importantes para o desenvolvimento socioeconômico. Ressalto também aqui o Estado brasileiro, um dos poucos do mundo a contar com uma expressiva política governamental de proteção ao meio ambiente, né? Resta, a meu ver, fazer a união dessa política governamental com outras políticas de desenvolvimento, evitando cada vez mais aí, possíveis ações que possam prejudicar o nosso meio ambiente. E o Brasil ele é um país, tradicionalmente, que respeita todas as convenções internacionais no ambiente ambiental e também no mar, né? Sendo um dos primeiros países do mundo, após a Conferência de Estocolmo, a criar uma Secretaria Especial do Meio Ambiente em 73, órgão este vinculado, à época, à Presidência da República. Então, tudo que falamos aqui, o PEN ele deve ser configurado, né, baseado não apenas nas ciências da vida, mas também nas ciências humanas, observando-se sempre uma concepção geopolítica, justamente pelo aumento da configuração das fronteiras oceânicas, né, o que nos leva, obviamente, a uma reorganização estratégica dos nossos interesses políticos nacionais, regionais e internacionais, até pela descoberta de novas fontes energéticas e pela escassez de recursos vivos e não vivos, que podem configurar em conflitos, principalmente no mar. Infelizmente, o planejamento espacial marinho, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, continua ilusório. Ele ainda está se desenvolvendo muito lentamente. Muitos poucos exemplos do PEN já estabelecido existem na prática. Eu apresento agora duas figurinhas que são importantes para o entendimento de todos os nossos ouvintes. Essa figurinha mostra aqui em amarelo, né, estados que possuem planejamento espacial marinho em andamento. Em azul claro, né, o planejamento espacial marinho aprovado apenas para áreas específicas dentro do espaço nacional. A gente vê isso aí nos países norte-americanos, a Austrália, alguns ali na Europa, como o Reino Unido, né? E em azul mais escuro, a gente vê onde efetivamente o PEN foi aprovado para todo o espaço nacional. São muito poucos estados concentrados mais ali na União Europeia. Então há muito ainda que fazer com o planejamento espacial marinho. E em branco aqui, ou em cinza claro, os países que são a grande maioria mundial que não possuem ainda PEN, o Brasil se enquadra nessa categoria. Essa outra figura, ela complementa a anterior e mostra as fases do planejamento espacial marinho no mundo. Em azul mais escuro, fase de pré-planejamento, em azul mais claro, análise para planejamento, em amarelo, planejamento do desenvolvimento. Países com a conclusão do plano, a gente vai voltar novamente para os países ali mais voltados para a União Europeia. Países que já estão implementando o plano em vermelho, a gente vê a China ali, que já está implementando e está inclusive em fase de revisão. Então, países que buscam uma projeção oceânica maior, Estados Unidos também ali, países que buscam uma projeção oceânica maior estão com o PEN mais adiantado ou já estão com o PEN implementado e até em revisão. Bom, essa foi a primeira parte da minha apresentação. Eu quis mostrar para as senhoras e para os senhores o que é o planejamento espacial marinho, sua importância e por que nós devemos desenvolvê-lo quanto antes, até antes do prazo final dada pela Agenda 2030, que seria 2030. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, que eu comentei no início dessa live, né? Esse nosso centro ele surge a partir da consolidação de um projeto de pesquisa do CNPq, de Gestão do Espaço Oceânico, e concomitantemente ao Núcleo de Estudos Avançados do INEST da Universidade Federal Fluminense. Então, foi uma parceria inicial entre dois professores muito queridos, né? Professor Etienne Vilela Marrone, da Universidade Federal de Pelotas, que estuda o planejamento espacial marinho, estuda os espaços marinhos há décadas, e o professor emérito Eurico de Lima Figueiredo, nosso professor lá no Instituto de Estudos Estratégicos, dispensa maiores comentários. Então, a proposta do PEN é justamente fazer a integração entre saberes e culturas diferenciadas, de modo a proporcionar uma visão privilegiada
de como trabalhar em duas áreas tão próximas, os estudos estratégicos e o planejamento espacial marinho. Então, o objetivo do nosso centro de estudos é agregar, por parte de uma perspectiva multidisciplinar, as regionalidades, as diversidades, as diferentes visões e entendimentos do mundo, não apenas no ambiente universitário, né, mas no ambiente do povo. A gente busca levar conhecimento à população. Aqueles que pensam que o mar é importante apenas para ir à praia, para usá-lo como turismo, mas o mar é muito mais que isso. O mar é importante para o desenvolvimento socioeconômico do país. Bom, fazem parte do Conselho Científico do nosso CDPEM. Professor emérito Eurico de Lima Figueiredo é o nosso líder, né, do Conselho Científico, nosso coordenador do Conselho Científico. No Brasil, nós temos ainda o professor Dr. Álvaro Augusto Dias Monteiro, que é do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Marinha do Brasil, o professor André Varela Neves, da UF, a professora Karina Oliveira, da Universidade Federal de Brasília, o nosso professor Delmar Welles, né, do Núcleo de Estudos Avançados da UF, a nossa professora Etienne Marrone, da Federal de Pelotas, a professora Fátima Verônica, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o professor Alves de Almeida, da Escola de Guerra Naval, o comandante Luiz Carlos Torres, assessor do LEPLAC, da Marinha do Brasil, o professor Marcos dos Santos, do Instituto Militar de Engenharia, a professora Maria Meirice, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o professor Dr. Tauan Santos, da Escola de Guerra Naval, e o professor Dr. Vanderlei Messias da Costa, da Universidade de São Paulo. Na Espanha, nós temos esses professores também que fazem parte do Conselho Científico. O professor emérito Juan Luiz Soares de Bibero, da Universidade de Sevilha, o professor Dr. Juan Carlos Rodrigues Mateus, também da Universidade de Sevilha. Em Portugal, o professor Dr. Armando Marques Guedes, da Universidade do Lago de Lisboa. E na China, o professor Dr. Alexandre Pereira da Silva, do China Institute of Boundary of Ocean Studies, em Wuhan, na China. Fazem parte do nosso Conselho Executivo, na coordenação geral, Etienne Vilela Marrone, professora do PTG-CEPOL da UFPEL, na coordenação executiva, esse professor que vos fala. Eu sou vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da UF e sou instrutor de Relações Internacionais na Escola de Guerra Naval. E o nosso CDPEM, ele se compõe de uma coordenação em rede, nas diversas áreas de estudo do PEI. São 7 áreas e essas áreas estão em constante construção no nosso centro. Temos a conservação ambiental e planejamento espacial marinho, temos a área do direito no espaço marinho, temos a área da cultura e natureza, geopolítica e governança oceânica, gestão econômica de ciência e tecnologia no uso dos recursos do mar, temos a área também de segurança e defesa e a área de ciências sociais e os estudos do mar, né? Aqui apresentamos individualmente essas áreas, Grupo de Conservação Ambiental e Planejamento Marinho, cuja coordenação é da professora Fátima Verônica Pereira Villanova, do IFPE, o Grupo de Direito no Espaço Marinho, cujos coordenadores são Guilherme Berriel e Júlia Schutz Veiga, ambos da Universidade Nova de Lisboa, que é também uma universidade parceira do nosso centro. Temos o Grupo de Estudo do Mar, Cultura e Natureza, cuja coordenadora é a professora Maria Meirice Pereira Barbosa, do IFPE. Temos o Grupo de Geopolítica e Governança Oceânica, do nosso professor Delmo Arguelles, coordenador e partícipe do Núcleo de Estudos Avançados da UF, que irá, dentro de poucos minutos, né, fazer a sua apresentação também. Temos o Grupo de Gestão Econômica de Ciência e Tecnologia no Uso dos Recursos do Mar. Nós temos o nosso querido professor Wesley Sá Teles Guerra, que está fazendo a apresentação dessa live, e nosso amigo também, o professor Ricardo Salvador de Toma Garcia. O professor Wesley é da Universidade de La Coruña, da Espanha. Se eu estiver errado, por favor, você me corrija, professor Wesley. O professor Ricardo Salvador de Toma Garcia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Grupo de Segurança e Defesa, o coordenador é o professor Marcelo José Agnone Nava, do PPGEST, da Universidade Federal Fluminense, e, finalmente, o Grupo de Ciências Sociais e os Estudos do Mar,
cujas coordenadoras são a professora Etienne Vilela Marrone e a professora Marina Molina Costa Tavares, ambas também da nossa Universidade Federal de Pelotas, que é uma das universidades fundadoras, junto com a UF, do nosso CDP. Bom, apresento, terminando a minha apresentação, o nosso site do CDP. Vocês podem acessá-lo por meio desse endereço eletrônico que está aqui embaixo. Senhores e as senhoras clicando nessas abas aqui, equipe, conselho científico, instituições parceiras, constituintes, grupos, quais ações o CDP está tomando, quais publicações estão sendo produzidas, notícias de contato. O site ele é bem explicativo, há muita facilidade em acessá-lo. Eu convido a todos que visitem o nosso CDP, o nosso site do CDP, nesse endereço aqui abaixo. Bom, termino com esse lema: venha cuidar da nossa Amazônia Azul. Quem quiser entrar em contato com o CDP para participar da nossa rede de pesquisa, por favor, entre em contato com o e-mail cdpem.coordenacão, sem o tio, @gmail.com. Termino agradecendo mais uma vez ao professor Wesley a gentileza do convite de poder inaugurar com pessoas tão ilustres essa série de lives que ocorrerão explicando o nosso projeto, o nosso Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho. O meu muito obrigado a todos e continuo à disposição. Perfeito, muito obrigado, professor Alexandre, pela apresentação. Sem dúvidas, né, o CDP ele eleva, né, uma nova dimensão, talvez esquecida, né, por parte da academia, seja ela de relações internacionais, de ciências políticas, né, de direito. Normalmente a gente se volta mais ao território, né, a parte terrestre, do que o mar, e como o senhor bem falou, o mar é extremamente importante, né? Então nós elevamos a uma nova dimensão e uma nova contemplação, até mesmo do que é o espaço do país, não só mesmo o espaço, mas as atividades que se desenvolve, né? E como ele se projeta internacionalmente e como existe uma corrida, né, em relação a isso, né? E qualquer pessoa pode então participar entrando em contato, né, e que esteja interessado em pesquisar em uma dessas áreas, basta ela entrar em contato então com esse e-mail, né, e aí ele já vai fazer uma entrevista com os coordenadores, é isso mesmo? Exatamente. Os pesquisadores, não necessariamente pertencentes à academia, esse convite é aberto à população em geral, quiserem conhecer o nosso projeto ou participar das pesquisas do nosso projeto, do nosso centro, por favor, entre em contato naquele e-mail, cdpem.coordenacão@gmail.com. A gente tenta com isso, professor Hélio, disseminar na nossa sociedade e que esse conhecimento não fique apenas restrito nas universidades, a importância do lar, né? A importância desde o cidadão mais humilde, aquele cidadão ribeirinho, até aquele agente público mais importante, né, da nossa república, que ele conheça a importância do mar para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. A gente acaba fazendo do Brasil um país maior ainda, né? Ele já é um dos maiores do planeta. Se a gente somar o mar, então ele já é extremamente, né, grande. Sem dúvidas, aí é algo que a população deve abraçar, e principalmente de cara ao futuro. E justamente sobre essa relação, né, que nós temos com o mar, eu sempre comento que através do mar chegou a nossa cultura, ou parte dela, nossa religião, nosso idioma, né? Começou toda a nossa história a partir ali da chegada dos portugueses, né? E o mar continua tendo uma grande importância na nossa realidade, né? Como o senhor bem comentou, o tema das exportações, a grande maioria são feitas através desse viés, né? Também pelo mar chegou a grande parte das migrações, os fluxos migratórios, né? Agora já virou algo mais de lazer, os cruzeiros, né? Mas continua sendo importante dentro do imaginário, da poesia, da literatura. Nós temos uma relação muito íntima com o mar. E o professor Delmo, né, Arguelles, ele vai nos apresentar um pouquinho e nos falar um pouquinho disso. Muito bem-vindo, professor Delmo. Fale lá, vai que é sua. Ok, boa noite, Wesley. Bem, a minha fala, né, que eu espero que breve, vai se concentrar na dimensão atlântica do Brasil. O Brasil, ele foi formado no Atlântico. O Brasil
ele deve ser pensado historicamente no seu contexto atlântico, né? Que é até uma coisa bem interessante, o Brasil até 1960, é claro, né, que as nossas fronteiras se definiram bem cedo, as nossas fronteiras internas, né? O projeto político, né, da independência era fazer coincidir o território da nova nação, né, em 1822, com, o antigo território da América Portuguesa, e o Brasil foi o único país da América do Sul que conseguiu fazer isso, né? Argentina, Colômbia, Venezuela, outros países não conseguiram, né? Só o Brasil conseguiu, para o bem ou para o mal. Só com duas modificações, né? Ou seja, anexamos o Acre e perdemos a Cisplatina nesse processo, né? Mas basicamente fizemos coincidir. Mas o Brasil, até 1960, era uma faixa litorânea. Nós só avançamos para o interior efetivamente, ou seja, o Brasil só começou a conquista do interior, só começou o avanço para o oeste a partir da construção de Brasília. Essencialmente, até 1960, até o governo Juscelino Kubitschek, éramos uma faixa litorânea, era um país voltado para o Atlântico. Hoje, somos ainda um país voltado para o Atlântico, porém, avançando para o oeste. E essa dimensão atlântica é essencial, né, quando a gente pensa aí nessa formação do Brasil, né, que o Wesley citou muito bem, né, pelo mar vieram os nossos colonizadores, né, os nossos conquistadores, né, que dizimaram a população nativa. E quando a gente fala em colonizar, eu sempre adoto a definição do crítico literário paulista Alfredo Bozzi, que infelizmente morreu, eu creio que agora em abril, né, mais uma vítima aí da Covid-19, infelizmente, né, mais uma grande perda, né, dentre tantas, né, que tivemos. Mas Alfredo Bozzi definia colonizar como um ato violento, né, em três partes. Colonizar é ocupar um novo chão, explorar a terra, submeter os naturais. Ocupar, explorar, submeter. Ou seja, então é um ato extremamente violento, né? Com marcas terríveis. Né? Então, para o bem ou para o mal, estamos aí, né? Porque aí temos o ato de colonizar nunca é um ato pacífico, nunca é um ato não violento, muito pelo contrário. E economicamente, a economia do açúcar, né, que se montou aqui a partir do século XVI, a partir de meados do século XVI, né, começamos a plantar açúcar aí por volta da década de 30 do século XVI, ela se formou a partir da plantation, né, do esquema de plantation, da monocultura em larga extensão territorial. Né, plantamos açúcar para exportação. E, é claro, usando mão de obra escrava. Né? No caso, a primeira escravidão foi indígena. Aqui, até 1570, exclusivamente a escravidão foi indígena. A partir de 1572, os portugueses começaram a importar mão de obra africana. E isso é um outro ponto absolutamente essencial, porque a escravidão, tanto a escravidão indígena quanto a escravidão africana, e esse é um tema assim, extremamente sensível, né, porque o Brasil nunca deixou de ter mão de obra escrava, né, todo ano a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, ainda hoje, né, libertam trabalhadores em situação análoga à escravidão em diversos locais desse país. Mesmo mais de um século após, né, a abolição da escravidão, ainda continua tendo esse fenômeno aqui. Mas a escravidão, durante a colonização, jamais foi um efeito colateral da colonização. A escravidão foi o ponto basilar. E a escravidão africana foi essencial. Não que a escravidão indígena não tenha sido importante. Sim, também foi muito importante. Né? Tanto que quando a gente toma-se o século XVII,
Professor, quando... Sim, desculpa só te interromper, é que a sua câmera eu acho que ela deixou de transmitir. Agora voltou. Voltou, voltou. Ah, tá. voltou. Pode continuar. Obrigado. Obrigado, Wesley. No século XVII, né, quando os holandeses conquistaram o Nordeste brasileiro, a faixa ali de Alagoas até o Maranhão, por ordens de Francisco de Nassau, não apenas o Nordeste foi conquistado, mas também Angola foi conquistada. Isso aí é a prova cabal, né, que a escravidão não era apenas um mero efeito colateral. Porque era absolutamente essencial controlar a fonte fornecedora de açúcar e a fonte fornecedora de mão de obra. E o resto da colônia, o que fez? Bem, o resto da colônia teve que intensificar a mão de obra, a captura de mão de obra indígena. Então, os bandeirantes paulistas capturaram escravos indígenas, né, numa escala gigantesca, né, para abastecer o resto da América Portuguesa. E na sequência, né, enquanto Portugal depois vem o movimento de resistência, né, os holandeses e depois a compra de volta do Nordeste pelos holandeses ou pelos portugueses, né, também o passo seguinte foi retomar no meio desse processo, né, o passo essencial foi retomar Angola. Quem retomou Angola, né? Foi um personagem dos mais interessantes, né, e quando eu penso no Brasil Atlântico do século XVII, né, esse personagem, ele é um dos personagens mais interessantes aí desse século, Salvador Correia de Sá e Benevides, né, que era o governador do Rio de Janeiro na época dele, né? Então a família Sá também foi a família mais poderosa do Rio de Janeiro, pelo menos até o início do século XX. Né? Salvador Correia de Sá era descendente do Estácio de Sá, que fundou a cidade. Ele mesmo era latifundiário, plantava açúcar, plantava tabaco, exportava açúcar, tabaco e cachaça, inclusive tabaco e cachaça eram as moedas de compra de mão de obra africana, no litoral africano, e era traficante de escravos. E também ele era armador. Inclusive, a maior nau portuguesa do século XVII, o Padre Eterno, um galeão de 2.000 toneladas e 144 canhões, era de propriedade de Salvador Correia de Sá, que ele inclusive mandou construir na Ilha do Galeão, onde hoje fica o aeroporto internacional Tom Jobim. E Salvador Correia de Sá era um dos homens mais ricos aí da América Portuguesa. Inclusive que ele não só vendia escravos africanos da América Portuguesa, como vendia eles principalmente em Buenos Aires. Que aí ele era pago com a prata das minas de Potosí. E foi Salvador Correia de Sá que reconquistou Angola. Então ele e outros traficantes cariocas, eles se uniram, né, fizeram uma vaquinha, montaram um exército profissional, né, que Salvador Correia de Sá também era militar, atravessaram o Atlântico e reconquistaram Angola. E a partir daí também, a outra reconfiguração interessante nessa geopolítica atlântica. A partir de então, Angola virou o monopólio exclusivo dos traficantes de escravos do Rio de Janeiro. Por que foram os traficantes de escravos do Rio de Janeiro que pagaram a conta da reconquista de Angola? Então, os traficantes baianos, por exemplo, tiveram que começar a buscar escravos no Golfo da Guiné. O que causou problemas mais para frente, né? Começaram a trazer escravos islamizados, né? Escravos islamizados do ponto de vista dos dominantes, era um grande problema, né? Porque eles sabiam ler, escrever e a religião em comum os organizava, né? A revolta dos malês, né, prova isso. Então vamos ver aí, ou seja, séculos XVI, XVII e XVIII, temos aí uma civilização atlântica, por assim dizer, né, grosso modo, cujo centro era a América Portuguesa. Então o Brasil se forma nesse contexto. Que é tanto interessante que quando Dom Pedro I ele assina o Tratado de Reconhecimento da Independência com Portugal,
Uma das cláusulas que Portugal impõe, né, e Dom Pedro aceitava qualquer imposição, né, em troca do reconhecimento da independência. Uma das cláusulas que Portugal impõe é que o Brasil se comprometia a não tentar anexar Angola. E isso tinha um motivo bem claro, ou seja, a cidade a qual o Rio de Janeiro era mais ligado de todo o mundo português era justamente São Paulo de Luanda, na África, né, capital de Angola. Então daí essa dimensão atlântica mantém-se, né, aí ao longo do século XX. E aí vemos, né, durante as guerras do século XX, né, do ponto de vista estratégico, né, o Brasil vai patrulhar o Atlântico nas duas guerras mundiais, o Atlântico Sul, inclusive se envolve nas duas guerras mundiais, né, acaba se envolvendo acaba sendo envolvido pela guerra submarina alemã, tanto em 1914-18 quanto em 1939-45. E ainda aí, nesse ponto, também o Brasil acaba também envolvendo em outros eventos, né, como a Guerra da Lagosta em 62, aquilo que foi nomeado Guerra da Lagosta, né, quando pesqueiros franceses desrespeitaram aí a França não reconhecia o mar das 200, o limite territorial das 200 milhas, né, e tivemos aí todo esse problema diplomático, né, que ganhou o nome da Guerra da Lagosta, né? Então, o Brasil, ou seja, as ligações do Brasil com o Atlântico, elas vêm desde a nossa formação. Né, como o próprio Alexandre falou aí no início, né, na sua brilhante explanação, né, e o Wesley também tinha lembrado disso, nós sempre estamos acostumados a pensar em território, em terra, né, e acabamos esquecendo a dimensão marítima, né, mas o Brasil sempre teve essa dimensão marítima, né, e justamente, né, como eu acabei de mostrar aí brevemente, a nossa expansão para o interior, é claro que tivemos uma expansão para o interior incipiente, né, desde o século XVI, mas a nossa expansão para o interior, propriamente dita, só começou mesmo nos últimos 60 anos, a partir de Brasília. Né, em Brasília que a nossa fronteira a oeste foi deslocada, né, e ainda assim há muito que se conquistar, né, entre Brasília até o resto da fronteira, né, há muito que se conquistar ainda, há muita terra aqui para se ocupar. E é claro, sem descuidar aí da nossa dimensão atlântica. Então, brevemente, né, eu me programei para falar 15 minutos, né, então eu creio que consegui cumprir com o prazo. Sem dúvidas, muito obrigado, professor. É super interessante, né, fazer esse repasso histórico desde uma perspectiva oceânica, né, atlântica, ainda mais porque muito se fala na própria Academia de Relações Internacionais, né, sobre a mudança do eixo do Atlântico para o Pacífico. As pessoas, depois do Facebook, todo mundo é especialista, né? Muitos falam sem entender, né, justamente o peso que o Atlântico teve na formação cultural, histórica e econômica e socioeconômica dos países e continuam tendo, né? Então, repassar a história através do que é a própria relação que nós temos com o mar é fundamental para a gente entender não somente a nossa história, um povo sem passado é um povo sem futuro, né? Já dizia o provérbio, mas também de abraçar essa nova dimensão. Tal e qual o professor Alexandre também explicou dentro do que foi a sua apresentação, tá? Então eu gostaria de agradecer a presença dos dois professores, primeiramente, também indicar aos nossos assistentes que aqueles que tenham qualquer dúvida, né, ou que queiram perguntar, entrar em algum detalhe, eles podem encaminhar um e-mail, tá, com o seu questionamento diretamente para o e-mail do PEN, do CDPEN, tá bom? E também
que nós iremos fazer ao longo, né, do ano, outras lives, outros webinars, focando, né, em outros aspectos do próprio PEM, do Planejamento Espacial Marinho, né. Sem dúvidas, nós vamos ter que prolongar um pouquinho mais essa apresentação super interessante do professor Delmo, né. Eu não fazia a mínima da Guerra das Lagoas, eu estava dando risada aqui, eu falei, gente, teve uma Guerra das Lagoas e eu não sabia, como assim? Mas é muito interessante, também, mais na frente a gente já pode até falar, por exemplo, da política das canhoneiras, né, que ela também teve seus impactos no Brasil, em toda a América Latina, então, sem dúvidas, extremamente interessante. Eu gostaria de agradecer e também considerar aí para vocês 2 minutinhos para se despedir da galera. Muito obrigado aos dois. Sem dúvidas, foi um prazer e eu espero contar aí com a presença de vocês nas próximas lives e nos próximos webinars. E nós vamos, sem dúvida, fazer ciclos e ciclos focados nas diferentes áreas, porque tem muito o que falar, né? É tão grande quanto o oceano, né, a nossa área. Então, sem dúvida, nós temos aí bastante tempo, né, e bastante coisa para falar. Muito obrigado aos dois. Então, professor Alexandre, te dou 2 minutinhos para se despedir e depois passo para o professor Delmo. O microfone, rapaz. Obrigado. Muito obrigado, professor Ed, pela condução, né, do nosso debate, né, das nossas apresentações. Live, né, que procurou mostrar o que é o planejamento espacial marinho, que por vezes fica muito restrito, né, no ambiente universitário, mas é de grande importância para o desenvolvimento do nosso país e é de grande importância para a nossa população. Então foi uma satisfação estar aqui com o senhor, com o professor Delmo, falando de assuntos tão importantes do mar que nos pertence, parafraseando o almirante Vidigal. Assuntos tão importantes nos nossos espaços marinhos. E eu deixo aqui uma mensagem, né? Vamos cuidar da nossa Amazônia Azul. Vamos cuidar do nosso Atlântico Sul. Essa é a mensagem que eu deixo. E mais uma vez passo o e-mail aqui do nosso centro, cdpem.coordenacão@gmail.com. Estamos ao dispor de quaisquer dúvidas e de quem quiser participar, quem quiser se juntar a nós nessa empreitada em defesa da Amazônia Azul. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, professor Alexandre. Sem dúvidas, o mar, né, eu acho que já deixamos bem claro, é muito mais do que praia, churrasquinho. Eu sou do pessoal do churrasquinho, da farofa. Muito mais do que isso, do que pular 7 um dia, sem dúvida, ele é uma parte elemental e fundamental, né, do que nós somos como país e do que nos projetamos de ser. E eu sempre fazendo adendo, né, eu sempre digo que não somente chega aos navios, né, aos cargueiros, com as exportações e importações, mas é também normalmente pelo mar que chega aos porta-aviões, né? Então a parte que você falou da defesa, sem dúvida é fundamental a gente contemplar, porque o Brasil tem ali uma fronteira gigantesca, né, que é o nosso litoral, é um dos maiores do planeta, né, e sem dúvida a gente talvez tenha que vigiá-lo de uma forma, né, mais rigorosa. Muito obrigado pela sua participação. Professor Delmo. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, né, pela oportunidade, né, estar aqui, né, participar desse debate com você, o Wesley, com o Alexandre, foi excelente. Pensar aí, né, a dimensão marítima do Brasil é sempre a razão de ser, né, do nosso CDPEM, né. Então, mais do que pensar com carinho no Atlântico Sul, né, não se esqueçam do Atlântico Sul, né, talvez essa seja... Porque o Atlântico Sul sempre teve aí na nossa origem, né? Foi assim que é claro, né? Temos aí os nossos antepassados indígenas, né? Mas os outros antepassados todos chegaram pelo Atlântico Sul, né? Tanto os africanos quanto os europeus, né? Também os asiáticos também tiveram que dobrar o Cabo Horn, né? Ou vir por outros cantos. Né? Então, todo mundo chegou pelo Atlântico. Né? Então, essa dimensão atlântica do Brasil, ela é absolutamente essencial. Né? Não podemos pensar o Brasil sem o seu entorno atlântico.
Perfeito. E sem dúvida, se a gente cavucar um pouquinho a história, a gente ainda vai perceber que até os índios chegaram, né? Seja por Estreito de Bering, mas em algum momento eles também passaram, né, pelo mar. No caso, não foi o Atlântico, mas em algum momento sim. Muito obrigado, professor Delmo. Só fiquei triste porque, poxa, você me relembrou minha parte SA, né? Infelizmente, eu não sou do SAS glorioso, mas é bom saber que em algum momento houve esse momento importante, aí sem dúvidas, né? E é bom a gente relembrar a nossa história, é bom a gente relembrar a nossa relação com o mar, e é bom a gente também visualizar, né, o que nós queremos como país e participar. É importante, né? E o CDPEN abre essa porta, né, para toda a comunidade de participar no que nós projetamos de salvar a Amazônia Azul, de lembrar do Atlântico Sul, né, e sem dúvidas de nos projetar como o país que queremos, né? Eu sempre falo não para o futuro, mas para nós mesmos, né, e também para gerações futuras. Agradecer aos dois e também agradecer a Analisa. Cristina Silva, que esteve nos ajudando na elaboração dessa live, que esteve ali no Facebook, né, fazendo a transmissão da live em direto. Então, gostaria de agradecer a participação dela, tá bom? Agradecer a todos os ouvintes, a todos os presentes, tá? E a todos os que vão assistir as gravações e deixar aí esse canal aberto aí. E um abração enorme para todos e um bom fim de semana, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais.